pregou no dia de hoje se encontra no livro do Evangelho de Juízes, capítulo de número 6. Então, em reverência à palavra de Deus, comecemos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor de Israel: Do Egito eu vos subi, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão dos quantos vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, e não temei aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Rita. O Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ei, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos medianitas. Então o Senhor olhou e disse: Venha a tua força, e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então ele disse: Ó Senhor meu, com que livrei a Israel? Eis que a minha família e o mais pobre em Manassés, e eu a menor casa do meu pai. E o Senhor disse: Por enquanto eis ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem. E lhe disse: Se agora te achado graça aos teus olhos, daí-me um sinal que o que comigo falas. Então, só até aqui, meus irmãos. Então, os irmãos precisam entender que às vezes nós cometemos certos delitos. Eu não falo delito da parte criminal, delito, pecados diante da face de Deus. Então, esses pecados, esses delitos, eles deixam a desejar. E o que acontece? Deus tira a sua mão de nós, para que nós venhamos aprender diante de tais situações, ou seja, pela dor, que nós fomos inseridos naquela situação por culpa de nós mesmos. Então devemos refletir, devemos pedir a Deus por misericórdia, para que Deus ele venha quebrantar o seu coração e ele nos dê uma segunda chance. Então o povo ali de Israel, um povo que foi escolhido, que Deus tirou ali das garras do faraó. Um povo que Deus levou até a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Um povo que continuou desobedecendo a Deus. Se afastou dos seus propósitos, dos seus caminhos. Então Deus pesa a mão sobre esse povo. E entrega na mão de povos estranhos. Povos que não
disciplinavam a nossa mesma fé. Os medianitas, os amalequitas e até mesmo mais alguns povos do Oriente. Então Deus entrega na mão desses povos, que era chamado pagão, o gafanhoto, que veio para ceifar tudo aquilo que Israel produzia. Já imaginou você, meu irmão, minha irmã, lutando por um determinado tempo, produzindo aquilo melhor da sua colheita, e vem um povo estranho, chega lá e se apossa de tudo aquilo sem mais, sem menos? Há coisas que nós devemos rever os nossos conceitos. E porque estamos naquele calabouço, porque estamos naquele cativeiro. Às vezes nós não damos atenção. O Senhor Jesus é o dono do ouro e da prata. Mas só que quando nós vamos lá e fazemos um voto para com Deus, passaram-se alguns dias, nós esquecemos daqueles votos e começamos a desviar nossa face, nossos interesses particulares, para as coisas que vão em direção à nossa própria carne. E segundo o apóstolo Tiago, aqueles que vão em direção à própria carne, a tendência é pecar. Então aqui eu estou explicando isso para os irmãos, porque muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Muitas pessoas vão ao templo para pedir Deus como Salvador. Esquecemos que Ele também pode ser o Senhor das nossas vidas. E damos as costas para Ele. E quando Deus tira a sua mão que nos protege, nos livra dos caminhos pecaminosos, nos livra do laço da passarinheira e da peste perniciosa, nos livra das pragas, nós damos as costas e começamos a pensar nos nossos interesses particulares. Será que nós temos uma mente realmente voltada para Cristo? Será que nos convertemos de coração para estar cometendo tais pecados? Será que Israel esqueceu do teu povo, ou Deus esqueceu do seu povo? Um povo que vive pela promessa, um povo que vive atrelado à sua palavra. E esse povo esqueceu pela falta de conhecimento. Assim como na época de Joel, que o livro estava escondido e empoeirado lá dentro do templo. Nós muitas vezes esquecemos deste livro. Colocamos apenas lá como algo para ilustrar a nossa estante, a nossa cabeceira. Geralmente no Salmo de número 91. Mas só que esquecemos de fazer um estudo aprofundado. Esquecemos de estudar a palavra de Deus, mergulhar na palavra. E aí que nós venhamos errar. Nós estamos perecendo hoje em dia, não por causa da mundanidade deste mundo. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o príncipe deste mundo. Mas porque a igreja de Cristo, a igreja que o noivo vem para buscar com tanto zelo, essas deu as costas para Cristo, defendendo seus interesses particulares. Muitas vezes nós vamos ao templo pedindo aquilo que nos satisfaz. Gastamos tudo aquilo, aproveitamos de tudo aquilo. Mas esquecemos de dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor, pedir para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas. Não uma oração como seja algo da boca para fora, mas uma oração que você aquebrante o coração de Deus. E Deus reveja tudo aquilo que você fez. E você se arrependa lá no fundo, no seu íntimo, dos seus pecados. E que você volte sua verdadeira face para Deus.
Meus irmãos, não existe rei, não existe rainha neste momento. O que existe é a mão de Deus sobre a vida do seu povo, sobre a vida da verdadeira igreja que ainda permanece aqui nessa terra. Nós muitas vezes recorremos a defensores, dito defensores da pátria, seja de qualquer país, porque isso é uma pandemia, é uma praga que se alastrou pelos 4 cantos do mundo. Mas damos as costas para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, nesse momento que Israel estava passando por toda aquela turbulência, isso durou cerca de 7 anos, Deus envia um profeta dizendo que haveria ali, no meio deles, um homem que seria levantado para lutar contra aquele povo. E esse homem, ele estava se defendendo, era uma pessoa normal como qualquer uma outra. Ele não tinha um jargão político, muito menos de âmbito social. Era uma pessoa desconhecida, passava despercebido pelo meio daquela população. Então Deus escolhe aquele homem, Deus faz uma promessa para aquele homem, e mesmo assim aquele homem faz um propósito com Deus, tenta fazer votos com Deus para poder Deus mostrar o seu poder sobre a vida dele. E Deus demonstra isso. E ele concretizando no seu coração que ali era Deus que estava operando aqueles milagres, aquelas maravilhas, ele seleciona um povo dentro do meio daquela nação para poder lutar contra o exército adversário. E Gideões começa a separar o joio do trigo. A primeira remessa que ele começa a separar são as pessoas que tinham um coração duvidoso. E Deus dá sabedoria para ele o suficiente para ele separar essas pessoas. A segunda remessa é aquela que ele pede para que as pessoas vá até a beira do lago, até a beira do rio. E essas pessoas, em gratidão a Deus, elas demonstrem a maneira como elas vão beber, através da maneira como elas vão beber água, que elas amam realmente a Deus. Então, a partir dali em diante, ele tem a percepção, uma mente cristocêntrica. Ele tem esse discernimento capaz de separar todas aquelas pessoas que eram humildes de coração e crer em Deus como seu único e suficiente Salvador. Separou esses 300. Ele tirou daquele restante ali. Porque ele queria lutar com uma nação inteira. Mas só que Deus falou: se esse povo, essa nação que você conduzir para a guerra, eles vencerem essa batalha, eles vão dizer que é por conta deles. Mas eu vou fazer algo melhor. Quero que você faça a seleção da seleção. E você tire esses 300. E vai ser os guerreiros que irão lutar contigo nesta guerra. Então ali ele separa os 300. Todas as nações inimigas começam a temer o exército de Gideão. E Gideão vai tendo uma vitória atrás da outra, conquistando cada vez mais e mais terrenos. Então aqui nós podemos tirar que nós fazemos votos com Deus, mas dentro de pouco tempo, quando recebemos as bênçãos, independente da classificação dessas bênçãos, nós damos as costas para Cristo, nós esquecemos de tudo que Ele pode fazer em nossas vidas. E começamos a olhar para o mundo que é diabólico, terreno e animal. É esse mundo ao qual nós vivemos. Deus criou o cosmos, são as belezas naturais. Tudo que nós aproveitamos aqui de riquezas naturais foram feitas por Deus.
Mas só que existe a mundanidade, o pecado que assola este mundo. E nós devemos ficar atentos para não cairmos em armadilhas e darmos as costas para Jesus. Aqui, numa nação que estava corrompida, numa nação que havia dado as costas para Deus, Deus levanta alguém, na sua infinita misericórdia, para salvar aquele povo. Se o povo se arrepender dos maus caminhos, eu me arrependerei de tudo aquilo que eu havia dito anteriormente. E aí, reverei meus conceitos e sararei a tua terra. É o que diz o Senhor dos Exércitos. Então você tem que crer nesta palavra. Você tem que tomar posse dessa palavra. Você tem que levar isso dentro do fundo do teu coração. Porque o Deus que nós temos não é um Deus distante. É um Deus que está mais próximo do que você imagina. O ímpio, ele vive pela impiedade. Ele endurece seu coração. Diante de certos fatos, certas comprovações que Deus coloca na sua vida. Testifique em sua vida. Deus quer um homem ou uma mulher que tem um coração contrito e aquebrantado. Eu estou à tua porta e bato. E você tem que abrir a porta do teu coração para que ele venha entrar e que ele faça morada. E que ele venha cear contigo dia e noite. Meus irmãos, vocês estão vendo que algo tremendo que Deus pode fazer em nossas vidas? Vocês estão vendo que não basta só orar. Nós temos que vigiar em primeiro lugar. É vigilância e oração. As duas coisas andam unidas umas com as outras. Quem te ensinou até agora a você só frequentar o templo e bater cartão, ensinou completamente errado. Isso não vai levar você a lugar algum. Você necessita ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Ninguém pode esquecer o Antigo Testamento. Deus veio para aperfeiçoar a lei e não para mudar a Bíblia. A Bíblia é a mesma no passado, no presente e será no futuro. A única coisa que não devemos mais fazer são os sacrifícios, porque todo sacrifício já fora bem feito lá na cruz. E você não necessita fazer mais nenhum sacrifício. Só pedir a Deus se arrepender dos seus maus caminhos. E Deus estará ali, na sua infinita misericórdia, para entrar na sua vida. Então Deus não é esse Deus distante. É um Deus mais próximo do que você imagina. Então, meus irmãos, eu termino aqui agora esta live, mostrando para os irmãos que tudo que você quer, se creres, terá vitória. Mas ele está mais próximo do que você imagina. Só que muitas vezes você força contra si mesmo para impedir que aquilo entre no seu coração. É o Espírito Santo de Deus. Eu estarei partindo para o lado direito do Pai. Mas não te preocupas, que eu prepararei um lugar para vós. Então os irmãos têm que crer. Tem que testificar isso no seu coração. Tem que vivificar tudo isso. Porque uma vez que você não vivifica, isso é fariseísmo. Então você tem que crer. Mesmo diante de um exército grandioso, numeroso, você vai vencer a batalha em Cristo Jesus. Você que tem fé, você vai vencer a batalha. Por mais que você acredite que tudo está perdido, coloca os seus caminhos na direção que o Senhor determina. E o mais Ele fará. Então vamos orar agora para que Deus continue abrindo a nossa mente, nos dando discernimento suficiente para não cairmos em armadilhas, em tentações promovidas pelo maligno. Oremos. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta live, Senhor.
Muito obrigado pelas promessas, porque eu sei que a mão do Senhor ainda está sobre a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim e da minha família. Senhor, guia meus passos. Me defenda contra as armadilhas do adversário. Envie seus anjos para estar nos dando dupla proteção. Envia seus anjos para estar ali guerreando ao nosso favor. Eu sei que com o Senhor esperarei e descansarei em ti. Mas sei que ao mesmo tempo, os votos que eu fizer, eu não darei mais as costas para ti. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, assim como Gideão, Senhor, levanta uma miríade de anjos para lutar em meu favor contra esse parente que está hospitalizado lá na UTI, esperando por um socorro, está assolado por esta praga. Da mesma forma, aquele ente querido que está lá mergulhado lá no mundo das drogas. Aquelas pessoas com essa situação que nós estamos passando atualmente. Estão mergulhando em depressão. Senhor, tira essa pessoa desse cativeiro agora, nesse momento. Que essa pessoa venha aceitar o Senhor Jesus. Que essa pessoa transforme seu coração de pedra em um coração de carne. E que Jesus ele venha entrar. E que ele venha fazer a morada. E que ele venha fazer uma verdadeira transformação na vida dessa pessoa. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, agora entrega essa live em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Meus queridos irmãos, ide em paz, que o Senhor Jesus vos acompanhe, livra do homem mau, do laço da passarinheira, da peste perniciosa, do homicida, do migrador, do perseguidor de nossas vidas. Meus queridos irmãos, tenham um restante de final de semana firmes no Senhor Jesus e creia nas promessas de Deus na sua vida. Não esqueça também de estar se inscrevendo nas nossas redes sociais e contribua para com a obra missionária. Aqui está o nosso Pix, igrejagalileu@outlook.com. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus vos abençoe.